Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 946 Capítulo 946 Role Nova Rei. Os Dark Demon Kings deram experiência ampla e havia um número ridículo deles reunidos nesta ponte. Com Liu Gold e o lobo demoníaco das sombras matando desenfreadamente, pode-se imaginar o quão assustador era a velocidade de nivelamento. O dragão do eclipse divino e o dragão de olhos violetas estavam gradualmente começando a contribuir para a batalha. Se eles ficassem um pouco mais fortes, a velocidade de nivelamento alcançaria uma liga completamente nova. Simplesmente havia muitos Dark Demon King nível 180. Liu Gold e o lobo demônio das sombras estavam começando a ter dificuldade em avançar. No entanto, se Ni Yan fosse matar por eles, sua velocidade deles diminuiria drasticamente. Nesse ponto, ele teria que ir a outro lugar para encontrar alvos individuais mais difíceis. Depois de 2 dias de trituração contínua, um flash de luz caiu sobre Ni Yan, e ele foi teleportado para fora da entrada do espaço demoníaco sombrio. Aqui, os jogadores de ambas as grandes facções estavam lutando ferozmente com faíscas voando por toda parte. Ni Yan não se incomodou em participar. Ele evitou a comoção com Gale Step e reentrou no espaço demoníaco sombrio. A masmorra foi reiniciada. Ni Yan teria que começar do início. No entanto, isso não era um problema. Na verdade, era exatamente o que ele queria. Os dias foram passando um após o outro. Os rostos que Ni Yan viu na entrada continuaram mudando, mas ele nunca saiu. Depois de triturar no espaço demoníaco sombrio por 2 semanas inteiras, ele alcançou o nível 160. O dragão do eclipse divino estava começando a alcançar seu nível. Ele havia alcançado o nível 130 e já podia rivalizar com o Liu Gold nível 200. Ele finalmente estava pronto para mostrar seu poder. Ni Yan entrou no espaço demoníaco sombrio mais uma vez. Ele entregou todos os fragmentos demoníacos sombrios que havia coletado até agora para Goer e recebeu 3% de experiência. Sir Nirvana Flame, você entregou 16.253 fragmentos demoníacos sombrios. Sua classificação atual entre todos os competidores é 226. Você ainda não concluiu o espaço demoníaco sombrio, Goer disse. Ni Yan ergueu uma sobrancelha em suspeita. Isso queria dizer que havia uma recompensa adicional por alcançar o número 1? Como os fragmentos demoníacos sombrios não podiam ser trocados, cada fragmento que ele entregou foi obtido por si mesmo. Depois de triturar por 2 semanas seguidas, ele só alcançou a posição 226 na tabela de classificação. Ele não pôde deixar de se perguntar quantos fragmentos a mais ele precisava para chegar ao posto 1. Ni Yan continuou triturando sem pausa. O dragão do eclipse divino tinha aprendido recentemente uma nova skill chamada Role Nova Rei. Ele estava ansioso para testar. Ao comando de Ni Yan, seus vários animais de estimação avançaram. O dragão do eclipse divino ainda era muito fraco. Então, ele só poderia ficar na retaguarda e lançar magia. O dragão do eclipse divino começou a cantar um encantamento. Incontáveis pontos de luz foram atraídos para seu corpo. O ar estava saturado de energia sagrada. Kalena balançou seu cajado, bufando o dragão do eclipse divino com várias bênçãos sagradas. O dragão do eclipse divino estava emitindo um brilho deslumbrante de poder sagrado, como se fosse um ser divino. FWOOM. Ele abriu sua boca e lançou um gigante feixe de luz. Tinha 15 metros de largura e continuava por mais de 600 metros. Ele perfurou todos os Dark Demon King em seu caminho. Gritos miseráveis ecoaram de dentro da luz. Uma série de 500.000 flutuou acima de suas cabeças. 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos. O feixe continuou a disparar. Partes de Dark Demon King desmoronaram na luz, transformando-se em cinzas. O feixe finalmente parou após 10 segundos inteiros. Ni Yan olhou para frente, seu queixo caindo em choque. Os próximos 600 metros da ponte foram completamente varridos de monstros, apenas fragmentos demoníacos sombrios sugerindo sua existência anterior. Pelo menos 10.000 elites nível 180 foram eliminados naquele ataque. Esse Role Nova Rei era praticamente uma skill para nivelar no espaço demoníaco sombrio. Era mais útil do que qualquer magia proibida, que tinha um longo período de conjuração, e mesmo que eles tivessem uma grande área de efeitos, apenas uma pequena parte atingiria o Dark Demon King. Sem mencionar que seus resfriamentos normais eram de 1 a 2 meses. Enquanto isso, o Role Nova Rei era assustadoramente inacreditável e só tinha um resfriamento de 30 minutos. A barra de experiência de Ni Yan encheu instantaneamente em 0,2%. Depois de atingir o nível 160, a quantidade de experiência necessária para subir de nível era 580 vezes maior do que quando ele estava no nível 156. Então, estava claro o quão surpreendente era essa velocidade de nivelamento. Se Role Nova Rei pudesse ser usada uma vez a cada meia hora, então no final do dia, ele ganharia 6% de experiência dessa skill sozinha. Somando isso à contribuição de seus outros animais de estimação, isso foi um adicional de 5% para um total de 11%. Por esses cálculos, ele alcançaria o nível 161 em apenas 10 dias. Isso era nada além de incrível. Ni Yan entrou no segundo estágio do espaço demoníaco sombrio, onde no primeiro estágio ele teve que lutar contra elites nível 160 a 180, agora seus oponentes eram elites variantes nível 160 a 180. Sua vida aumentou 6 vezes. A dificuldade aumentou instantaneamente. No entanto,
A taxa de drop de fragmentos demoníacos sombrios também aumentou. Depois de entregá-los para Gower, ele poderia ganhar um pouco de experiência adicional. O ciclo continuou. Ni Yan iria triturar por 2 dias, ser expulso da masmorra e começaria tudo de novo. Como calculado, um som de notificação nítido tocou 10 dias depois. Ni Yan alcançou o nível 161. Trabalhando dia após dia por 16 horas por dia durante quase um mês inteiro, qualquer outro jogador ficaria louco com a monotonia absoluta. A esse respeito, a disciplina e perseverança de Ni Yan deveriam ser elogiadas. Durante as horas fora do jogo, Ni Yan relaxava com Xie Yao na praia, enquanto ele jogava durante a noite. Assim, um dia após o outro se passou. Ele amava profundamente esse tipo de vida simples. Só aqueles que já morreram antes podiam entender esse sentimento. Muito mais alguém como ele, que morreu 2 vezes. Seu estado de mente não era mais o mesmo de antes. Quando ele se conectou, Ni Yan se viu novamente na ponte do espaço demoníaco sombrio. Ele fez o dragão do eclipse divino lançar vários feitiços ao limpando uma grande faixa de Dark Demon King. Depois disso, um raio de luz caiu sobre seu corpo. O dragão do eclipse divino subiu de nível novamente. Nível 150. Esse era um marco importante. Role Nova Rei aumentava um rank. Seu alcance era aumentado em 30%, o dano em 50% e o resfriamento reduzido para 25 minutos. O dragão do eclipse divino também aprendeu várias novas skills, todas elas feitiços ao Um era um feitiço do atributo das trevas semelhante ao Role Nova Rei, Abyssal Pierce. Havia um ditado que dizia que toda magia do atributo da luz tinha uma contraparte do atributo das trevas. Parecia que isso era verdade. Ni Yan estava animado para ver os efeitos do Abyssal Pierce. Ao comando de Ni Yan, o dragão do eclipse divino ficou atrás do lobo demônio das sombras e começou a cantar. Ondas de energia da morte emanaram de seu corpo. Uma linha de escuridão tão profunda quanto o abismo disparou, envolvendo o mundo em morte e escuridão. Os próximos 600 metros da ponte se tornaram um mar de morte. Os Dark Demon Kings se transformaram em uma pilha de ossos. Caralho, que feitiço assustador. Ni Yan suspirou de admiração. Eu posso usar Role Nova Rei e Abyssal Pierce um após o outro. Legal. Com certeza, o dragão o eclipse divino era ótimo para nivelamento. Liu Gold e o dragão de olhos violetas eram ambos lutadores. Não importava o quão rápido sua velocidade de mobbing, ainda seria limitada. No entanto, o dragão do eclipse divino era diferente. Era o mais poderoso dragão conjurador, sem mencionar sua taxa de crescimento de 30. Uma vez que alcançasse um nível verdadeiramente alto, se tornaria uma existência incomparável. Sua velocidade de mobbing já estavam em par com os grandes magos de pico como Tang Yao. A única coisa o segurando era que seu nível era muito baixo para lidar com alguns dos monstros de nível superior. Depois que o dragão do eclipse divino alcançou o nível 150, Liu Gold, o dragão de olhos violetas e o lobo demônio das sombras foram relegados para trás. Eles estavam encarregados de garantir sua segurança e limpar todos os retardatários. Ele disparou feitiços sem parar, deixando um rastro de corpos em seu caminho. Com a ajuda do dragão do eclipse divino, o segundo estágio do espaço demoníaco sombrio foi concluído em 1 dia e meio. Ni Yan finalmente alcançou o fim da ponte. Lá, ele viu uma torre de pedra flutuando no vazio. Havia uma única luz no topo, emitindo um brilho fraco. Havia um santuário dentro, que continha uma enorme bola de cristal. Ele pousou sua mão sobre o cristal, que liberou um brilho deslumbrante. Você concluiu o espaço demoníaco sombrio em 25 horas, 32 minutos e 57 segundos. O tempo mais rápido atual foi realizado por Rolling Wind com 5 horas, 21 minutos e 12 segundos. Você recebeu um cristal de ressurreição. Depois de concluir a masmorra, Ni Yan recebeu um cristal de ressurreição. Isso era definitivamente uma surpresa agradável. Eles ainda eram muito raros, mas isso era secundário. O fato que de poderem reviver montarias voadoras caídas e fadas era muito mais importante para ele. Um único cristal valia pelo menos várias centenas de milhares de ouro. Se Ni Yan quebrasse o recorde atual, provavelmente obteria algo ainda melhor. Ele estava cheio de expectativa. Ele se perguntou que tipo de método Rolling Wind usou para concluir a masmorra em apenas 5 horas e que tipo de recompensa ele obteve. Ni Yan foi teletransportado para fora da masmorra. Depois, ele imediatamente voltou para dentro. Depois de aumentar o ritmo, ele não se preocupou mais em limpar os retardatários. Ele estava correndo o mais rápido que podia. Seu segundo tempo foi 13 horas, 32 minutos e 50 segundos. Isso já era muito mais rápido. Ele recebeu uma esmeralda negra desta vez. Era útil para equipamentos com soquetes e também valia várias centenas de milhares de ouro. Na terceira vez, o tempo foi 12 horas, 22 minutos e 9 segundos. Ni Yan não recebeu nada dessa vez. De acordo com o site oficial, cada jogador só ganharia uma recompensa se certas condições fossem atingidas. Uma vez quando eles concluíssem a masmorra dentro de 2 dias, uma vez quando eles concluíssem dentro de 1 dia e uma vez quando eles vencessem o melhor tempo. Aparentemente, a recompensa por superar o melhor tempo era extremamente generosa. As primeiras 2 recompensas eram apenas símbolos. Pensando sobre isso, fazia sentido. Se você recebesse esse tipo de recompensa toda vez que você concluísse o espaço demoníaco sombrio,
Todos estariam correndo a masmorra sem parar. As primeiras 2 recompensas já eram muito boas. Nie Yan se perguntou que tipo de recompensa ele receberia por bater o recorde. Concluir o espaço demoníaco sombrio em 5 horas parecia incrivelmente difícil. Esse Rolling Wind não era comum. Na linha de tempo anterior, ele também era o especialista número 1 do Império Satrim. Era uma pena que Gu Huai falhou em trazê-lo para as Kickers United. 5 horas? É difícil, mas não impossível. Nie Yan murmurou. Vou estar nivelando aqui até o nível 180 de qualquer jeito. Eu tenho muito tempo.